Recorda-se que no programa da manhã de hoje eu disse que nós íamos ter uma surpresa. A surpresa é esta, é uma conversa extra com a doutora Alexandra Nunes e que tem a ver com o momento em si, que é a questão do luto. Uma das coisas que mais me faz impressão como pessoa é perceber que às vezes a ordem natural das coisas se inverte, que é um pai ou uma mãe não morrerem primeiro que um filho. E quando as situações dessas acontecem, isto cria um drama brutal na vida das pessoas. Já a perda de alguém já é complicado, imagina o que é numa situação destas. Está com um desejo imediato, eu vou conversar com o Dr. Alexandre Nunes sobre isto, no entanto quero recordar-lhe que nós temos um mail dedicado ao programa que dá pelo nome de desejoimediato@gmail.com. Alexandra, obrigado por te disponibilizares para este desejo imediato especial e, como já expliquei, tem a ver com o luto. Bom, tu tens uma tese, curiosamente, sobre isto. Sim. E tu tiveste muitos pacientes que passaram por situações destas. Sim. Primeiro ponto, como é que nós enquadramos um problema para alguém que acaba por passar ou sofrer ou então estar envolvido numa situação destas? Sim, acaba por, como disseste e muito bem, não é a lei da vida e, portanto, os descendentes acabam por ser uma perpetuação dos pais e logo eles não partiriam primeiro que os pais, não é? E, portanto, logo quando há essa alteração, há uma destabilização da própria estrutura familiar, não é? Agora, é óbvio que agrava ainda muito mais quando são situações de rápido acontecimento e inesperados. Ou seja, não é? A pessoa não estava à espera. Exatamente, sim. Um acidente, um azar qualquer, seja o que for, e a partida é muito rápida, a pessoa não teve tempo para se preparar. Exatamente, sim. O que faz alguma diferença, embora seja sempre uma perda, haver alguma questão a nível de saúde, não é? E eu também acompanhei pais onde os filhos estavam doentes e quer queiramos, quer não, o próprio feedback que lhes é transmitido faz com que haja uma maior consciência da própria realidade, ou seja, a perda pode estar iminente. Pois, porque eles percebem que a pessoa está condenada, é tudo uma questão de tempo, não é? Exatamente. Agora, já percebeu, nós estamos a tratar este tema por aquilo que percebi que foram as reações das pessoas a um post que eu fiz no fim de semana e que teve a ver com a morte da Sara Carreiro. E também daqui já aproveitei para dar um grande abraço ao Tony Carreira, que é uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa que eu admiro muito, e um dia de explicar aqui na Cor do Dinheiro como é que eu conheci e porque é que fiquei admirado tanto a sua lógica e a sua ética de trabalho. Mas voltemos ao assunto. Alexandra, que conselhos é que se pode dar a quem acaba por se ver envolvido nessa situação? Aqui o conselho é, de facto, aceitar todas as fases pela qual é natural passar por este luto, não é? A negociação, a negação, não é? Isto não está a acontecer, isto não podia ter acontecido, a raiva, a ira por aquilo estar a acontecer, o estado depressivo, no fundo há aqui uma maior tomada de consciência e toda a tristeza que está subjacente a isso, não é? E depois aqui um pouco a aceitação, que não quer dizer que na realidade não haja uma sintomatologia na mesma de tristeza e de um grande peso para a vida, mas que de facto no fundo já se começa aqui a aceitar que essa partida aconteceu. Do ponto de vista racional, todos nós percebemos que temos que passar por essas fases. Sim. O problema é que isto normalmente não joga com isto. Sim, não é? Sim. E como é que se enfrenta isso? Ou seja, como é que nós, mesmo sabendo que temos que passar por aquilo, há sempre alguma coisa deste lado, neste sítio aqui, que nos recusa passarmos por aquelas fases de forma simples? Claro. Sim, no fundo, o facto desse acontecimento ter acontecido, muitas vezes as pessoas acabam por se colocarem em causa no que é que poderiam ter feito de diferente em relação a esses acontecimentos, não é? Se eu não lhe tivesse dado a carta, se eu não lhe tivesse deixado sair, se eu não tivesse deixado de passar o fim de semana fora, é sempre o se. Claro. O problema é que a vida não é feita de se. Exatamente, e que todas as perdas acaba por, na realidade, ter esse subjacente, mas que nós não conseguimos controlar. Muitas vezes achamos que se fizéssemos dessa maneira as coisas seriam diferentes, mas... E há uma coisa importante, é perceber que quando nós dizemos se, esse se até podia ter sido pior. Exatamente. Não é? Ou acabar no mesmo resultado. Sim, não é? sim, e que no fundo acaba por ser uma situação ainda muito mais penalizadora para a pessoa que já está sob o efeito da perda
acabar por ainda acrescer a ela própria essa culpabilização e, portanto, acaba-se por ter aqui um duplo problema se houver, de facto, essa responsabilidade acrescida, quando, na realidade, não de todo faz parte daquilo que seria diferente, possivelmente, do próprio acontecimento, não é? Tu, da experiência que tu tens, já vamos com 5 minutos, senhora realizadora, muito bem. Na experiência que tu tens, quanto tempo é que as pessoas, em regra, levam para passar por estas fases todas? Ou não se pode dar uma receita certa, porque isto é um caso, cada caso é um caso? Sim, aqui o que é importante poder salientar, e respondendo à tua questão, tem a ver aqui com o chamado luto normal, entre aspas, e um luto complicado. Ou seja, tudo o que seja para além de um ano, nós podemos estar, de facto, aqui sobre um luto patológico, um luto complicado. Porquê? Porque, no fundo, todas as sintomatologias ligadas ao luto, não é? A tristeza profunda, por vezes um manter vivo o morto, não é? Toda a dinâmica. O environment, como é que se diz? O ambiente em que a pessoa vivia, o quarto, o guarda-vestidos, a roupa, isso. Alexandra, vamos ser claros, porque quem nos está a ver, provavelmente há pessoas que estão a passar por isto. Isso é muito negativo, não é? Manter o ambiente como se a pessoa ainda fosse viva. Sim, aqui depende, é negativo, mas aqui depende, de facto, daquilo que também a pessoa recebe desse tipo de ações. No fundo, por vezes a pessoa acaba por criar, e no tempo devido, no tal normal, pode ser de facto algo importante ser feito para a pessoa. Agora, tudo o que possa exceder, de facto, esse um ano, podemos realmente entrar aqui num quadro muito mais patológico. E aí temos que estar mais atentos. Era aí que eu queria chegar. É muito importante quem esteja à volta, que são as primeiras pessoas que podem perceber se aquilo é um comportamento normal ou não. Sim. É bom que elas estejam atentas. Sim, é bom que estejam atentas e que possam, de alguma forma, dar esse feedback à própria pessoa, para, de alguma forma, poder haver uma tentativa de reverter esse processo. Qual é o momento certo para a pessoa ir buscar terapia, por exemplo? Na experiência que tu tens com os teus pacientes e com aquilo que tu escreveste na tua tese? Sim. Aqui o que é importante também salientar é que, por vezes, acabam por, ou grande parte das vezes, existe de facto aqui um stress pós-traumático, ou seja, da forma como que se recebeu a notícia, e isso leva a que, na realidade, em termos do tal sistema límbico, que nós já falámos aqui várias vezes, né, a nível da amígdala, nomeadamente, que é um sistema onde estão as emoções, toda a situação, ou seja, a informação que lhe foi dada naquele momento sobre a notícia fica, de facto, ou pode ficar congelada a nível do sistema límbico, o que leva sempre, não é? Exatamente, o que leva a que uma ambulância, um telefonema possa despoltar toda essa reação. Ou então a gente olha para o ecrã e diz assim: eu não conheço este número, qual foi a desgraça que aconteceu agora? Eu já vi pessoas passarem por isto. Sim. E daí ser de facto importante, porque podendo isso alongar-se no tempo, poder de facto ser importante, porque isso acaba por ser algo completamente desajustado na vida, não é? É um sobressalto constante, haver toda quase uma paranoia, uma obsessividade em relação a determinados inputs que vêm do exterior e que lembram essa situação, não é? Alexandra, para o final, nunca é demais lembrar às pessoas que em situações destas, se tiverem dificuldade em lidar com isto, é melhor procurarem terapia. Sim, é importante perceber que faz parte desse processo de luto toda a imensidão de cargas emocionais que daí advêm, não é? Porque no fundo não é normal, entre aspas, perder-se um filho, não está na lei da vida, mas que é importante quando acaba por haver também o arrastar, porque nós temos de ter aqui em conta que muitas vezes existem outros filhos. E é preciso tratar deles. E é preciso tratar deles. E por vezes, sem querer, como é óbvio, há uma incapacidade de conseguir depois tomar conta desses outros filhos. Também já vi casos desses, dramáticos. E é importante, de facto, a pessoa conseguir alavancar um pouco, procurando realmente ajuda se necessário, para que, na realidade, essa situação acabe por trazer o menos sofrimento possível. E outra coisa que eu também queria dizer e acrescentar
Eu notei muito a nível do meu estudo, nomeadamente em situações de ambientes mais fechados ou sítios mais localizações em termos de geográficos em que as pessoas se conhecem mais. E eu comparo isso um pouco também ao lado mediático desta morte, como de outras mortes que já existiram de filhos de figuras públicas. E o que leva a que, na realidade, a pessoa já está a sofrer dessa perda e ainda de toda a especulação que é feita à volta dela. Aliás, e é de facto muito... O próprio episódio de quando foi o acidente, a forma como os meios de comunicação social começaram a cobrir aquilo, tudo isto agrava a situação, claro que não é? Sim, claro que sim. E aquilo que se vai perpetuar agora, que é, deixa-me ver as câmaras, como é que gravaram aquilo, o que é que aconteceu, exatamente tudo isto agrava soberanamente o cenário. Claro, e até porque lá eu senti isso, porque fiz esse estudo também com pessoas, com pais que perderam filhos da zona centro, e que na realidade, sendo centros mais pequenos, as pessoas conhecem-se e há este lado, porque foi assim, porque foi... Então as pessoas acabam por ser de facto ainda muito mais destruturante essas questões, não é? E por vezes pessoas que se possam aproximar para de facto cuidar são tidas muitas vezes como também malvados, precisamente por outras mentalidades que acabam por ser muito mais, denegrir muito mais a questão. Alexandra, antes de mais tenho que agradecer por este desejo imediato especial. Eu quero recordar que nós temos um mail dedicado para isto, desejoimediato@gmail.com. E quero recordar também que a doutora Alexandra Nunes, se vir numa situação destas, procure mesmo ajuda. E nem que seja ajuda online, que a doutora Alexandra Nunes, ela não passou procuração para dizer isto, mas ela também dá consultas online. Sim. Alexandra, voltaremos daqui a praticamente uma semana e meia. Sim, voltaremos, e só aqui para acrescentar, Camilo, que acho que é importante, que nós já falámos aqui também noutros programas a nível da psicoterapia da EMDR, que nós falámos a nível do sistema límbico, precisamente porque é uma psicoterapia que vai baixar e minimizar em grande escala, e foi precisamente a minha tese nesse sentido, em que havia um tempo 0 e um tempo 1, em que se media toda a carga de ansiedade e de stress e de própria depressão que os pais estavam, e um tempo depois, um segundo tempo após a intervenção de 6 meses desta psicoterapia. E de facto o que se verificou foi um baixar o sentido de culpabilização, de facto deixou de existir, porque houve aqui uma crença positiva que veio, e no fundo toda a sua condição de pai que foi até ali, e a boa condição, e que fez tudo o que poderia ter sido feito enquanto pais, e a própria questão que eu falava há pouco do telefone, dos sons de alguma sirene, desensibilizar, exatamente, e que isso é possível. Olhe, uma palavra de esperança. Já sabe, voltaremos daqui no próximo fim de semana com a doutora Maria do Céu Santo, e é sobre próstata. Ela vai trazer um convidado. E vamos, daqui a uma semana, então, aí sim, a semana e meia, teremos a doutora Alexandra Nunes de volta. Muito obrigado, fique por aí, e já sabe, eu voltarei amanhã às 8 da manhã.